Bom dia a todos. É sempre um gosto para mim estar aqui convosco e eu gostaria de, nesta manhã, falar-vos de uma passagem que nós lemos em Êxodo 22. Êxodo 22. São instruções que o Senhor dá à nação de Israel, ao seu povo terreno. Mas nós também podemos aprender um pouco sobre esta expressão que o Senhor utiliza para justificar, por assim dizer, este mandamento que dá à nação de Israel. Êxodo 22, 21, lemos assim: o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Ou seja, ele dá esta instrução à nação de Israel e a razão que ele apresenta é: vocês sabem o que é viver no estrangeiro, sabem o que é viver num sítio que não é o vosso, vocês foram estrangeiros na terra do Egito e o vosso dever agora é não oprimir o estrangeiro que viver no vosso meio. Na página seguinte, pelo menos na minha Bíblia, na página seguinte, capítulo 23, versículo 9... ele diz aqui um pouquinho mais, repete um pouco esta ideia, mas diz um pouquinho mais, que é: também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Ele aqui acrescenta: conheceis o coração do estrangeiro. Vocês sabem o quão difícil é estar num sítio que não é a vossa casa. Muitos deles todos eles que ouviram a lei nasceram no Egito, na verdade, mas não era essa a sua terra. E mais à frente um bocadinho, em Levítico 19, 10, Levítico 19, 10, lemos assim, Levítico 19, 10: semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Não, vamos ler também o versículo 9. Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu não vou dar aqui uma mensagem sobre a imigração e sobre nós devermos acolher bem os imigrantes. Isso é uma questão muito complexa. Nós sabemos que o nosso país está a passar uma fase um pouco difícil quanto a isso, com posições extremadas de um lado e do outro, mas não é sobre isso que eu quero falar. Não quero misturar, não quero pegar na palavra de Deus para legitimar certas posições políticas. É curioso que alguns que não querem saber da Bíblia para nada conseguem buscar passagens aqui e ali, e uma delas provavelmente será esta, para legitimar as suas, para dizer: vê, vocês são cristãos, vocês deviam fazer isto ou aquilo, descontextualizando a passagem. E não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre a importância de aqueles que passaram por uma situação adversa mostrarem empatia para com aqueles que estão agora a passar pela mesma situação pela qual eles passaram. O que o Senhor está aqui a deixar bem claro é: vocês estiveram numa situação difícil no Egito. Agora vocês estão numa situação boa. Ainda não estavam na sua terra, mas era essa a sua esperança, irem para a terra prometida. Eles agora já estavam livres do cativeiro. Já não estavam mais num sítio com o qual não se identificavam. Agora, o seu dever, quando chegassem à terra prometida, era de, quando vissem alguém que está a passar pela mesma situação pela qual eles passaram, mostrar empatia. E ao ponto até de deixar para trás, quando fizessem as colheitas, deixarem para trás alguma coisa. E houve alguém que nós vemos a fazer isto. Quem é que nós vemos a pôr isto em prática, este mandamento? Ruth foi a beneficiária, era a tal estrangeira que Boaz deixou para trás e até dizia: deixem-me acolher à vontade. Até foi mais longe. Até foi mais longe do que dizia a lei.
caminhou a milha extra, por assim dizer. Então, quando nós passamos pela adversidade, por uma situação difícil, isto deve levar-nos a pelo menos 3 coisas. Não maltratar ou julgar de forma depreciativa aqueles que estão a passar pela mesma situação que nós. Deve levar-nos a sentir a sua dor, porque nós já passamos por essa situação. Deve levar-nos também a sermos mais sensíveis às suas dificuldades. Porque quando nós passamos por uma situação e vemos alguém a passar, a dar sinais de que está a passar pela mesma, nós se calhar conseguimos com outra facilidade, com outro à vontade, abeirarmos dessa pessoa e até provermos às suas necessidades. Ter uma palavra amiga, ter um conselho. Houve pessoas, quando eu passei pela situação de saúde pela qual passei há cerca de um ano, estava-me a cair a ficha, por assim dizer, em relação ao problema oncológico que estava a passar, e houve pessoas que me ajudaram, pessoas que já tinham passado por essa situação e que foram de ajuda, tanto crentes como descrentes. E isto faz lembrar aquela passagem em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, de que o Senhor nos consola em toda a tribulação. Para quê? Para que nós fiquemos consolados e fica por aí? Não. Para quê? Para que nós também possamos consolar outros que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. É este o nosso dever. Já que passamos pela situação adversa, que usemos para ajudar outros. E nós vemos alguns exemplos negativos. Eu quero falar-vos de alguns exemplos negativos, alguns exemplos positivos na vida cotidiana, não necessariamente na Palavra de Deus, mas depois iremos à Palavra de Deus, ver alguns bons exemplos de pessoas que usaram a sua experiência adversa para ajudar outros. Mas vamos começar com alguns exemplos negativos. Nós sabemos que aqui em Portugal, por exemplo, há imigrantes com I, que quando vieram cá para Portugal passaram uma situação difícil de integração e depois, quando já estão bem estabelecidos e vêm outros, às vezes até do seu próprio país, chegar, o que é que eles fazem? Exploram-nos. Aproveitam-se do seu estado de fragilidade, não para os ajudar, mas para se aproveitarem deles. É terrível, mas isto acontece. Há pessoas que na sua infância sofreram bullying e depois mais tarde o que é que fazem? Exercem bullying sobre outros. Pessoas que sofrem abuso sexual e quando mais tarde o que é que fazem? Também exercem abuso sexual sobre outros. É extraordinário, mas já aconteceu. Pessoas que foram escravos obtiveram a sua libertação e foram donos de escravos. Como é que é possível? Uma pessoa que já passou por aquela situação e depois não consegue ver no outro o seu eu de anos atrás. E esta é extraordinária no mau sentido. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazi, nas regiões ocupadas pela Alemanha nazi, havia judeus que se aliaram aos nazis para tentarem ter alguma posição de menos... não serem tão oprimidos. Menos gravosa. Até nos campos de concentração havia... chamavam-se capos, que eram guardas dos campos de concentração. Alguns deles eram judeus e oprimiam os judeus. E na Palavra de Deus nós vemos isso também. Que alguns dos israelitas no Egito eram maiorais. O faraó meteu-os por maiorais e eles também oprimiam os seus irmãos. E isso é bem explorado no filme Os 10 Mandamentos por aquela figura que era penso que era o Datã. O Datã, que é uma figura, uma pessoa que aparece na Palavra de Deus, mas que nesse filme é explorado como aquele mau que se alia aos egípcios e depois oprime os seus irmãos. É rico, apesar dos seus irmãos serem escravos, ele era rico e vivia na opulência. Mas temos exemplos positivos. Ao contrário daqueles imigrantes que exploram os seus concidadãos, há imigrantes que ajudam na integração de novos imigrantes. Há pessoas que sabem o que é viver
Agora estou a falar de emigrantes, pessoas portuguesas que estiveram lá fora. Sabem o quão difícil é estar num país que não conhecem, onde não têm ligações, onde não têm pessoas conhecidas. E o que é que eles fazem? Agora que já estão cá de volta para Portugal, estão bem estabelecidos, ajudam imigrantes. E outros exemplos positivos, já, por exemplo, ela já não é uma menina, já é uma mulher, a Malala, que ela levou um tiro porque defendia a educação das meninas no seu país, no Paquistão. Em vez de... Ela agora já está bem, sobreviveu a esse ataque, agora é muito conhecida. O que é que ela faz? Tenta ajudar meninas que estão na mesma situação em que ela estava. Isto é extraordinário. Eu gosto muito destes exemplos de pessoas que passaram por uma situação difícil e usam a sua experiência para motivar outros. Há, por exemplo, um homem que, se nós o víssemos aqui, se ele viesse aqui ao púlpito, nós nem o conseguimos ver. Porquê? Porque ele não tem braços nem pernas. Nada, não tem nada. E ele, que é o Nick Vujicic, que não tem membros. A única coisa que ele tem é, tipo, vai metade de uma mão no sítio de uma das pernas, e ele usa aquilo até para nadar, para fazer uma série de coisas. Ele casou, tem filhos, e leva o seu exemplo de vida para outros que passam por situações difíceis, pensam que não conseguem fazer nada, pensam que a sua vida está acabada, pensam que são os inúteis, e ele mostra, olha, é possível, eu consegui. Eu quero falar-vos também, por exemplo, já ouviram falar na Associação Acreditar, que ajuda famílias com filhos pequeninos com cancro. E foi criado por uma senhora chamada Ana Nunes. Depois que a sua filha teve cancro, ela viu as dificuldades que eram mover toda a sua vida para uma terra. Na altura, só havia nas grandes cidades centros para fazerem o IPO, só havia em poucos sítios, e as dificuldades logísticas, ou seja, mudar toda a sua vida para poder estar perto da filha nos tratamentos, as dificuldades financeiras, as dificuldades emocionais. O que é que ela fez? Fundou a Associação Acreditar e agora ajuda outras famílias que vão passar pelo mesmo. Exemplos extraordinários, deixam-nos emocionados. E quero falar-vos de um outro ainda. Um senhor que viveu durante a Alemanha nazi, Dietrich Bonhoeffer. Era um crente que, quando viu as coisas começarem a ficar más na Alemanha, ele recebeu um convite para ir ensinar num seminário teológico nos Estados Unidos, aceitou o convite e estava lá descansadinho nos Estados Unidos. Não havia guerra, estava descansadinho. Mas quando começou a ver as coisas a ficarem cada vez mais complicadas, o que é que ele fez? Voltou para a Alemanha. Saiu de um lugar de conforto e foi para a Alemanha lutar contra o regime nazi. Tentou matar o Hitler. Participou numa tentativa de matar o Hitler. Isso nós não subscrevemos, mas podemos compreender o seu espírito. Ou seja, ele saiu de um sítio onde estava seguro, voltou para a Alemanha e acabou morto. Acabou morto por causa disso. Quando podia estar descansadinho a fazer resistência à distância, voltou. E morreu. Morreu no ano em que acabou a guerra. Morreu com nem 40 anos tinha. Há uma senhora negra nos Estados Unidos, viveu no século XIX e século XX. Ela nasceu escrava e conseguiu escapar. E o que é que ela fez? Em vez de ficar no norte, onde não havia a escravatura, e fazer resistência à escravatura à distância, o que é que ele fez? Voltou para o sul, onde ainda havia a escravatura, e voltou 13 vezes para salvar outros escravos. Porquê? Porque ela tinha sido estrangeira na terra do Egito e, portanto, conhecia o coração do estrangeiro. Ou seja, sabia o quão difícil era. E nós temos exemplos bíblicos. Não vamos falar só de exemplos da vida secular. Vamos falar de exemplos extraordinários. Davi.
Davi sabia bem o que era ser perseguido por Saul. E quando ele manda chamar o Mefibosete, eu posso imaginar o Mefibosete, aquele neto de Saul, filho de Jonatas, eu posso imaginá-lo cheio de medo. Cheio de medo, o que é que me vai acontecer agora? Davi apanhou-me, agora é que vão ser elas. Quais são as primeiras palavras de Davi para Mefibosete? Não temas. Não temas. Não tenhas medo. Eu sei que tu estás com medo. Mas está descansado. Eu vou dar-te tudo o que era do teu pai, tudo o que tens direito, e vais comer sempre à minha mesa. Porque ele sabia o que era passar por uma situação difícil. A viúva de Sarepta. Quando Elias profetiza contra Acabe, penso que em capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, o Senhor mandou, primeiro foi alimentado por corvos, junto ao ribeiro de Querite, e traziam-lhe carne. Depois o Senhor diz, vai ter com a viúva de Sarepta. Não o mandou ter com nenhuma pessoa abastada que pudesse manter com grande fartura. Foi ter com uma mulher que sabia o que era passar necessidades. E foi exatamente esta mulher que ajudou o profeta Elias. Costuma-se dizer, eu não sei se isto é exatamente verdade, mas que muitas vezes até no banco alimentar, nas ajudas para o banco alimentar e outros, quem ajuda mais até não são os ricos, são aqueles remediados, como eu, que até não vivemos uma vida abastada, mas sabemos o que é passar necessidades e por isso vamos ajudar aqueles que precisam. Um dos maiores exemplos é o da viúva pobre. A viúva pobre sabia o que era passar necessidades, sabia o que era viver com muito pouco, passou a experimentar o que era viver sem nada, porque ela deu 2 moedas que era tudo o que tinha. Sabia o que era viver com pouco e por isso tinha empatia para com aqueles que passavam necessidades. O Senhor conta a parábola do bom samaritano. O bom samaritano sabia o que era ser desprezado pelos outros. Sabia o que era ser desconsiderado pelos outros. Por isso, quando viu um homem estendido no chão que tinha sido assaltado, tinha sido deixado para morrer, passou um fariseu, passou um escriba, nenhum deles sabia o que era ser desprezado, nenhum deles sabia o que era ser maltratado, ser desconsiderado. Não sabiam o que era isso. Por isso não conseguiam ter empatia para com aquele homem. E também porque eram religiosos apenas de fachada. Não tinham o seu coração não era correto para com Deus. Mas foi exatamente o samaritano que foi ajudar aquele homem que estava estendido no chão. Ele sabia o que era ser desprezado e foi o único que ajudou o necessitado. Só mais 3 exemplos. E claro que temos de terminar com o maior dos exemplos. Mas quero falar também dos macedónios. Os macedónios, que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 8, eram os filipenses. Eram crentes muito pobres. Muito pobres mesmo. E lemos que eles, apesar da sua profunda pobreza, se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós. E deram como? Acima das suas possibilidades. Eles pensaram, olha, este ano não vamos poder... ia dizer que não vamos poder ir para a Grécia passar férias junto à praia. Por acaso podiam, que eles viviam junto ao mar, na Grécia. Mas não podiam fazer férias de luxo nesse ano. Se calhar não puderam comer alguns dias para poder ajudar Paulo. Naquele caso foi para ajudar os crentes pobres de Jerusalém. Mas vemos mais tarde, em Filipenses 4, que o apóstolo Paulo diz que eles enviaram uma oferta. E Paulo diz que até ficou cheio. Mas aquilo deve ter sido muito pouquinho mesmo que eles mandaram. Mas mandaram para Paulo e também para os crentes pobres de Jerusalém, porque eles sabiam o que era ser pobre, sabiam o que era passar necessidade. E por isso, quando viam alguém com necessidade, muito mais depressa iam ter com a pessoa e ajudavam. E é muito curioso, há uma expressão que o apóstolo Paulo usa em 2 Coríntios 8, que é
pedindo com muitos rogos. Ou seja, eles pediram muito, muito. Nós queremos muito, muito, muito participar nesta oferta. E sabem uma coisa? Na palavra de Deus é bíblico pedir muito. Em relação à questão financeira, está correto pedir muito. Estão a achar estranho. O que é que eu, se calhar estou na igreja errada para dizer isto. Não? É correto pedir muito para poder ajudar. O bíblico é isso. Eu quero muito ajudar. Isso é que é bíblico. Não é dar aqui a pedir muito, passar o saco, não chega, passar outra vez. Vocês estão a roubar ao Senhor. É o que alguns fazem, infelizmente. Mas o que é bíblico é, com muitos rogos. Eu vou ler a expressão para ser bíblico, para ser textual. 2 Coríntios 8. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico... Não, vamos ler. Versículo 1. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça e a comunicação desses serviços que se fazia para com os santos. É isto que é bíblico. Pedir muito. Nós também queremos ajudar. Há gente a precisar. Olha, nós não podemos. Nós não somos... É que eles nem sequer eram os crentes mais ricos. Os coríntios eram muito mais ricos. Havia gente com mais dinheiro. Havia crentes com mais dinheiro. Porque em Corinto nós vemos que havia alguns pobres, mas também havia ricos. Não foram os ricos que foram dar. E Paulo está a escrever a estes que eram ricos. Está a dizer, olha, estou a ver, os pobres dão. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Isto também resulta, não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, damos primeiramente ao Senhor e depois aos outros. O apóstolo Paulo não pode falhar também neste exemplo. Paulo sabia o que era ser hostil para com o Evangelho. Paulo, em tempos, tinha sido perseguidor dos crentes. E, portanto, quando Paulo via alguém hostil para com o Evangelho, ele não pensava, esta pessoa não tem hipótese. Está irremediavelmente perdida, nem vale a pena perder tempo com ele. Para Paulo não havia casos perdidos. Porquê? Porque se havia um caso perdido, quem era? Era ele. Caso perdido, mais do que o apóstolo Paulo era, antes do Senhor o encontrar na estrada para Damasco, não havia caso mais perdido do que ele. Por isso é que ele dizia, fiz-me tudo para com todos, para poder ganhar alguns. E mesmo naquela situação muito adversa, em Éfeso, quando uma multidão se tinha juntado no teatro, por causa do tumulto que ele tinha, não tumulto não, da mudança que o Evangelho tinha trazido àquela cidade, e as pessoas queriam fazer-lhe mal, Paulo, quando soube que estava aquela gente toda junta lá no teatro, o que é que ele pensou? Olha, deixa-me ir embora antes que me aconteça alguma coisa. Não. Ele quis ir lá. Porquê? Onde eu, e se calhar a maioria de nós, veria pessoas loucas, fora de si, que me querem fazer mal, Paulo via, ali estão pessoas que precisam de ouvir falar de Cristo. Então eu vou lá ter com eles. Porque se eles estão fora de si, estão em inimizade para com Deus, eu também estava. Eu também já lá estive. E o Senhor Jesus Cristo, acima de tudo, o exemplo máximo, Ele sabe o que é passar por aquilo que nós passamos. Em Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. O Senhor Jesus Cristo passou aqui por este mundo, viveu como nós, mas sem pecado, passou as mesmas dificuldades, passou fome, passou sede, passou situações difíceis e por isso Ele agora pode empatizar connosco. É muito fácil, sabem? É muito fácil nós, depois de passarmos por uma situação adversa e quando já estamos bem, é muito fácil nós esquecermos de como foi quando estivemos no Egito. Estamos em Israel, estamos na Terra Prometida e agora esquecemos como era quando estávamos no Egito. E falar em Egito faz-me lembrar uma história que se passou no Egito.
o copeiro de Faraó, esteve preso com José. José revelou o sonho dele e do padeiro. E depois, quando ele foi restituído à sua posição, o que é que aconteceu? O que aconteceu ao copeiro? Esqueceu-se. José pediu, lembra-te de mim, quando isto acontecer, lembra-te de mim. E quando ele chegou, esqueceu-se. Já estava bem, já tinha a sua situação resolvida, já não estava no Egito, mas já não estava na situação de estrangeiro na terra do Egito, e esqueceu-se. É fácil nós esquecermos. Porque um estrangeiro, quando eu digo estrangeiro, atenção, não estou a falar dos imigrantes, não é isso. O estrangeiro, quando eu falo em estrangeiro, é aquele que está a passar por uma situação difícil pela qual nós também já passamos. Okay? E o estrangeiro, à nossa volta, precisa de quê? Não precisa de um dedo apontado para acusar, para dizer, olha, tu estás a passar assim. Nós já lá estivemos. Ele precisa de um braço estendido para ajudar a levantar. Mas, infelizmente, muitas vezes, até mesmo, infelizmente, mesmo no meio dos crentes, o que vemos mais é dedos estendidos para acusar, para apontar, para dizer que não tens jeito nenhum, ou tu não estás a fraquejar. Por vezes há pessoas, e isto já aconteceu em tempos, que se alguém tinha problemas psicológicos e precisava de ajuda profissional nessa área, era um problema. Mas foi preciso algumas pessoas passarem por ela para depois perceber, olha, afinal é bem preciso. Porque é preciso passar por elas. E às vezes é mesmo preciso nós passarmos pelas situações para termos uma perspectiva diferente daquela que tínhamos em teoria sem passar por ela. E algo muito importante. A nossa ajuda para o estrangeiro não deve estar dependente da forma como nós fomos tratados quando fomos estrangeiros. Ou seja, eu passei por uma situação difícil. Ninguém quis saber de mim. Não tive apoio de ninguém. Tive de fazer o caminho todo sozinho. Olha, agora os outros que desenrasquem. Eu consegui, eles também têm de conseguir. Não é? Tipo, eu já passei pela mesma situação que tu, ninguém me ajudou. Agora, olha, se eu conseguir, também consegues. Não. Vamos usar o nosso conhecimento para ajudar a puxar os outros. E não é preciso muito. Às vezes uma palavra amiga. Dizer, eu sinto a tua dor. Estou cá para o que for preciso. Eu já passei por essa situação e sei que o Senhor vai dar forças. Eu sou testemunha disso. Agarra-te ao Senhor. Sei que não é fácil. Não é desvalorizar, dizer, olha, isso estás aí a queixar-te, isso não é nada. Não, é difícil, é. Mas o Senhor, o Deus de toda a graça, irá ajudar. Situações como uma doença que vem à nossa vida, como aconteceu comigo, a morte de um familiar, também aconteceu comigo também, com a minha mãe, há 1 ano e meio. E confesso que fiquei um pouco mais... eu não sou muito de ir a funerais, mas isso também despertou em mim um bocadinho mais este sentimento de poder estar perto daqueles que perdem os seus familiares. Pessoas que passam por exemplo, por um divórcio. Passaram por uma situação difícil. E vêm outros a passar. Não é dizer, olha, agora tu também. Não, tentar ajudar a pessoa. Ou quem diz um divórcio, diz problemas no casamento, problemas com os filhos, por exemplo. Eu, por exemplo, posso dizer, eu já passei pela adolescência e posso empatizar de uma forma diferente. Senão, claro, todos nós passamos pela adolescência. Mas posso perceber, eu sei que às vezes não parece que perceba, os meus filhos dirão isso, eu percebo por onde eles estão a passar, também já passei por lá. E convém que não me esqueça de como é que era na altura, porque muitas vezes os pais esquecem-se como é que era quando eram novos. E também, às vezes, também respondiam aos pais, também não gostavam de que os pais mandassem fazer isto ou aquilo. Todos nós passamos por situações difíceis e devemos lembrar, eu já passei por lá.
E não sermos tão acusadores e sermos mais, anda cá, ajude-te. Ajudar o estrangeiro, e com este pensamento termino, ajudar o estrangeiro pode ser uma das bênçãos da adversidade. Ou seja, passamos por adversidades e agora podemos ajudar o outro que está a passar por ela. É uma das bênçãos da adversidade. E já que tivemos de passar por ela, em vez de ficarmos a remoer naquilo, sempre a pensar e a revoltar-nos até contra as circunstâncias ou até contra Deus, que tal ajudarmos outros? Usar a nossa experiência em benefício de outros. Por exemplo, aquela mãe que teve uma filha com cancro. Usou essa experiência para ajudar outros. Em vez de ficar a lamentar-se, a não querer saber dos outros, porque ela não teve a ajuda que dá agora. Portanto, usemos a nossa experiência da adversidade para poder ajudar outros. E um pouco como aquele doutor da lei perguntava ao Senhor: quem é o meu próximo? Eu pergunto agora, cada um de nós deve perguntar: eu passei por situações difíceis na minha vida, ou estou a passar. Quem é o meu estrangeiro? Quem é a pessoa que eu posso ajudar que está a passar por uma situação igual ou parecida com a minha? E não é só perguntar quem é, fazer alguma coisa quanto a isso. Que o Senhor nos ajude com esta meditação a sermos mais predispostos a ajudar aqueles que passam por situações difíceis. Porque isto é que é ser um corpo, é ser uma igreja. Não é não querermos saber dos outros, é querermos ajudar os outros, particularmente aqueles que sofrem, aqueles que passam situações difíceis, para poder ajudá-los a restaurar e que a sua caminhada seja menos penosa do que foi a nossa.